E se a gente tá falando de basquete, a gente não pode deixar de falar das finais da NBA que começam hoje. Coisa linda. Denver Nuggets e Miami Heat. De um lado, Nikola Jokic, de outro, Jimmy Jordan Butler. Meu diretor, coloca na tela que vai pegar fogo agora, hein? Porque as opiniões são diferentes aqui, hein? Vini Sampaio. Eu quero ouvir... Não quero ouvir seu palpite agora, não. Mas eu quero ouvir o que você tem pra falar desse jogo. Quais são as suas expectativas? 9h30 sobe a bola laranja. Daqui a pouco, daqui a 40 minutinhos. Fala aí. Nuggets e Miami Heat. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Cara, você vê que são realidades totalmente diferentes, né, cara? Denver Nuggets que fez uma campanha na temporada regular absurdamente boa. Absurdamente mesmo. E a gente tem um Miami que, tipo, veio meio desacreditado, brigando ali, conseguiu a vaga no play-in, né, pra conseguir disputar os playoffs. Sim. Em oitavo, né, em oitavo colocado, pegou logo de cara o Milwaukee Bucks, que foi o time que teve o melhor aproveitamento na temporada regular. Eu sou torcedor do Miami Heat, pra quem não sabe, e eu falei assim, cara, eu acho que é melhor o Miami perder pro Chicago Bulls, né, e tentar pegar uma escolha melhor no draft, do que tentar forçar a barra, né, e acabar se estrepando, tomando uma varrida de 4-0 do Milwaukee. E, irmão, me surpreendeu muito o time do Miami Heat, e a gente vê como o time muda, né, vira chavinha quando o assunto é playoffs. Miami deu de 4-1 no Milwaukee Bucks, depois passou 4-2 no Knicks, e agora nas finais de conferência 4-3, foi para jogo 7 contra o Celtics, chegou a abrir 3-0 e deixou o Celtics empatar. Graças a Deus o Miami conseguiu passar, porque senão eu ia coringar. Mas o Miami passou e passou bem, porque sabíamos que seria um jogo difícil. Eu imaginava do Chelsea. Ih, caraca! Que isso? Fiquei maluco agora. A gente imaginava do Celtics tirar alguns jogos, né? Vencer alguns jogos, mas acabou vencendo 3, mais do que eu esperava, principalmente porque o Miami abriu 3-0. E teve aquela fala, né, também do Jaylen Brown: não nos deixem vencer o primeiro jogo e tal. E aí venceu o primeiro, venceu o segundo, venceu o terceiro, fiquei com medo, mas acabou que o Miami conseguiu se classificar, e eu acho que o Jaylen Brown deve estar achando que o Celtics vai se classificar no jogo 9 da conferência, sei, né, dos playoffs, porque já acabou, filho, esqueça o Miami Heat. E, como eu disse, cara, a gente tem como exemplo aí, ó, o Bucks, ele ganhou 58 e perdeu 24. O Celtics venceu 57 e perdeu 25. E o Nuggets venceu 53 e perdeu 29. Ou seja, se a gente for botar na ponta do lápis, né, em relação a aproveitamento, o Nuggets é o terceiro a terceira melhor franquia somando as duas conferências, né? E o Heat tirou a primeira e a segunda melhor franquia. Então, óbvio que tem um favoritismo pro Nuggets, não tem jeito. Isso aí é notório poxa, Jokic, 2 vezes MVP seguida, Jamal Murray saudável, KCP, Bruce Brown, Aaron Gordon, uma franquia que tem banco, né? Tem rotação. Óbvio que são os principais favoritos para vencer esse título, mas eu acho que o Miami pode ser uma pedra de sapato para o Joker e seus companheiros, né? Não tem jeito. Cara, eu concordo com você. Eu acho que, antes de falar do time do Denver Nuggets, eu acho que essa é a final que não sei se todos queriam, mas é a final que o fã merece. Porque eu acho que, cara, a história, independente de quem vence essa final, já tá contada. Porque de um lado a gente tem o Denver Nuggets, que chegou à sua primeira final na história. A franquia do Denver Nuggets, só trazendo um dado aqui muito interessante, cara, eles são o segundo time que mais disputou série de playoff antes de chegar na primeira final. Eles disputaram 44 e só estavam atrás do Atlanta Hawks, que disputaram 64, mas que nunca chegaram à final, né? Então a gente tem um time que pela primeira vez está chegando à final, e não é a primeira vez que o Denver tem um time bom, né? A gente já viu, Carmelo Anthony, por exemplo, que brilhou no Denver Nuggets. Teve lá atrás Alex English. Então, enfim, o Denver tá chegando agora, é muito impactante. E do outro lado, você tem o Miami Heat,
que é o segundo time a chegar na final, sendo o time de 8ª posição na tabela. O New York Knicks, nosso querido diretor, chegou na final em 1999, mas foram derrotados pro San Antonio Spurs. E além disso, você ainda tem a chance de ter o primeiro título do Jimmy Butler, né? Que na minha opinião, junto com o Jokic, são os caras que mais merecem ganhar esse título pelos playoffs que eles estão fazendo, né? Se você pegar os números do Jimmy Butler nos playoffs, cara, ele tem média de 28,5 pontos, 7 rebotes, 5,7 assistências e 2,1 roubos de bola. O Jokic, por outro lado, é absurdo a média do Jokic. Ele é o terceiro jogador a ter uma média de triple-double entrando nas finais. Ele tá igualando os feitos simplesmente do Magic Johnson em 82 e do Wilt Chamberlain em 67. E os dois foram campeões, né? O Johnson e o Chamberlain. O Jokic, ele tá com média de 29,9 pontos, 13,3 rebotes e 10,3 assistências. Só nessa pós-temporada, ele já anotou 8 triplo-duplo. No caso, ele quebrou o recorde do Wilt Chamberlain, que teve 7 em 1967. Então, olha quanto tempo esse recorde durou. E o Jokic veio e quebrou o recorde nessa temporada. Eu acho, já deixando aqui a minha torcida, eu não digo que eu torço pro Nuggets, né? Mas eu sou muito fã do Jokic e é o time que eu tenho um apreço maior ali. Cara, eu acho que o Vini falou muito bem quando ele diz que o time tem muita rotação, o banco do Denver não compromete tanto. A gente tem um Jokic que tá jogando no nível assustador, pra mim deveria ter sido MVP de novo nessa temporada. Tem um Jamal Murray saudável, tem um Aaron Gordon que, é bom lembrar, defendeu muito bem o Durant durante a série contra o Phoenix Suns, tá sendo muito importante dos dois lados da quadra, é um coadjuvante de luxo. Mas eu sinto que o Denver Nuggets não tem uma coisa que o Miami tem, que é coração, cara. Eu acho que esse time do Miami é o time com mais coração nos playoffs atualmente. É um time que, cara, se a gente vê a história que eles fizeram até chegar nas finais, eles ficaram alguns minutinhos de serem eliminados pelo Chicago Bulls nos play-ins. Se eu não me engano, em um determinado momento do último quarto, estava 90-87. Depois eles eliminaram o time que era o melhor colocado na NBA. Depois eliminaram o Boston Celtics, que foi finalista ano passado. Eliminou o New York Knicks também, que não é um time a ser jogado fora. Óbvio que não é tão bom quanto os outros dois, mas é um time bom também, cara. Fez uma boa campanha. Então a gente tá falando de um time que não pode ser subestimado. O time do Miami Heat é muito bom. Os coadjuvantes do Miami Heat, eles ajudam muito o Jimmy Butler, né, que é a principal estrela da franquia. Eu acho que o Jimmy Butler tá muito bem servido de coadjuvantes. Todo mundo ficou falando do Bam Adebayo, que ele teve uma série não tão boa contra o Celtics. Esse último jogo dele foi meio assim. Eu até postei no Twitter zoando ele. Mas, cara, quando ele jogou contra o Denver na temporada regular, ele marcou muito bem o Jokic. Ele marcou muito bem. O Miami acabou perdendo os 2 jogos da temporada pro Denver Nuggets, mas é um fator determinante. Então, se o Adebayo tiver num bom dia, conseguir marcar o Jokic, talvez seja aí a chave para a vitória do Miami Heat. Óbvio que se você marcar o Jokic, se você dobrar no Jokic, ele vai te dar 30 assistências. Mas se você não dobrar, ele vai botar 40 pontos na tua cabeça. Então é um xadrez que tem que ser muito bem articulado pra você vencer. Porque eu acho que esses jogos aí, cara, eu acho que o Denver entra como favorito pela campanha, pela pós-temporada que fez. Acabou de varrer o Lakers, venceu o Phoenix Suns do Kevin Durant e do Devin Booker. Mas eu acho que se eu tivesse que botar um favoritismo, seria algo tipo 60-40. Nada muito discrepante, não. Sim, sim. Cara, em relação ao que a gente tava falando, tipo assim, do Miami ser coadjuvante, cara, a gente tem muito a Hit Culture, né? Que é a cultura do Hit, cara. Tem até um áudio que em algum momento vai vir à tona na live, que eu falo com o LF que o Miami Heat, cara, é um time de superação, tá ligado? É uma franquia de superação. Cara, a gente tem Caleb Martin, que é undrafted, que é o irmão, tipo assim, era considerado o irmão mais fraco, né? Porque, pra quem não sabe, o Caleb Martin tem um irmão gêmeo, que é o Cody Martin. O Cody Martin foi draftado, o Caleb Martin não foi. Depois ele teve a oportunidade no Hornets, e aí o Miami pegou o jogador, veio pro Miami Heat com influência do J. Cole, pra quem... Absurdo. J. Cole, um cantor de rap, né, muito famoso, né, um dos melhores aí da sua geração. Meu favorito, particularmente. Meu favorito, que eu sei disso, por isso que eu citei ele. Foi pro Miami Heat por influência do J. Cole e, filho, foi cotado como um dos MVPs da final da Conferência Leste, né, cara? Perdeu por um voto pro Jimmy Butler, são nove que votam.
Jimmy Butler recebeu 5, Caleb Martin recebeu 4 votos. Então você vê aí que é um time de superação. Pega um Kyle Lowry já velho, que estava no Raptors, saiu como despedida, né, do Raptors, veio para o Miami Heat e mais uma temporada está se reinventando. Duncan Robinson, que, poxa, é um jogador com todo respeito ao Duncan Robinson, que assiste a nossa live aí. Mas, abraço poxa, pra ele. Eu tava já sentindo um ódio há alguns bons anos do Duncan Robinson, jogador que sumia em alguns momentos e, pô, nessas finais, cara, apareceu muito bem, com boas bolas de 3, tá liderando o Miami em cestas de 3 convertidas, 45% do Duncan Robinson. Então, tipo, entre outros jogadores, Highsmith entrou muito bem, né, no último jogo, marcando o Jason Tatum. Cara, Jimmy Butler não tenho nem o que falar, Adebayo não tenho nem o que falar, por mais que me decepcionou um pouco nessas finais, né? Mas vem pela frente um Denver Nuggets e eu prefiro, cara, que o Miami seja o underdog, tá ligado? Eu prefiro que seja um underdog, que seja um clube que não seja o favorito, que jogue sem essa pressão, porque eu vou te falar, irmão, o Denver Nuggets é um time muito melhor se a gente for botar as peças, tá ligado? É muito mais superior. Mas o Miami Heat é carne de pescoço, filho. Não tem jeito, tá ligado? Você que é torcedor do Heat, Vini, eu quero te fazer uma pergunta. Pode falar. Porque você citou muita gente do plantel do Miami Heat, mas você não citou um cara muito importante. Pode falar. Que é o treinador, né? O Spoelstra. Falei certo? Spoelstra. Calma aí, Maurício pediu pra segurar, mané. Que isso, mano? O que tá acontecendo? Ele falou que a internet deu ruim? Acho que tá rolando aqui ainda, hein? Ah, se tá rolando, então continua. Minha pergunta é a seguinte. Você tem o Spoelstra, que tá há 15 temporadas como técnico principal do Miami Heat. Então, aqui, em 15 temporadas, você já viu ele treinando o LeBron James, por exemplo. Exato. Big Three, né, de Miami com... Dwayne Wade e Chris Bosh. Perfeito. Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron James. Foram campeões 2 vezes, 2012 e 2013. LeBron teve aquela temporada quase perfeita, que teve o prêmio de defensor do ano roubado dele. Mas, enfim, ele tem muitos bons trabalhos. Você acha que esse, de 2023, é o melhor trabalho do Spoelstra, pelo contexto todo? Então, tipo assim, já é um ótimo trabalho, tá ligado? Pela superação que o Miami Heat apresentou. Mas, irmão, vou te falar, é um pouco difícil porque eu acho que pra se sagrar o melhor trabalho dele, acho que teria que ser coroado com título, entendeu? Uhum. O Miami já tenha feito história, porque fez história também em 2020 na bolha, fez história até ano passado, chegou até as finais de conferência e perdeu no jogo 7 pro Celtics. E o próprio Jimmy Butler disse, né, que o Miami Heat, em uma entrevista, que viria o melhor trabalho dele no ano seguinte, no caso, esse ano mais forte, e conseguiria ir às finais e, cara, dito e feito, mano. Jimmy Butler é absurdo. Quando o assunto é foco, fez história, né, até ano passado. Chegou até as finais de conferência. Não tem jeito. Mas eu acho que o melhor trabalho é um pouco difícil e tal. Mas se vencer, você acha que termina como o melhor trabalho dele? Se for coroado como título, é sem dúvidas o melhor trabalho dele. Porque, cara, a quantidade de jogadores undrafted que o Miami tem na sua rotação, cara, Gabe Vincent, o próprio, como eu disse, o Caleb Martin, que foi cotado a ser o MVP das finais da Conferência Leste, você vê que o Miami tem um plantel. E você vê isso quando você pega as estatísticas do time. Tipo, a maioria, quem lidera é Jimmy Butler e Adebayo, que são dos All-Stars. Óbvio que o Tyler Hero, obviamente, apareceria em alguma dessas estatísticas, mas como está machucado, né? Falaram que vai voltar nas finais, né? Hã? Falaram que ele vai voltar nas finais. Possivelmente volta no jogo 3 das finais. Mas, tipo, quem aparece muito é o Jimmy Butler e Adebayo. Tipo, Jimmy Butler é líder em pontos, é líder em assistências e é líder em roubos de bola. Aí o Adebayo é líder em rebotes, é líder também em turnovers, só que isso não é algo positivo. Mas, tipo, você vê a diferença quando o assunto é liderar estatísticas quando a gente parte pro Denver Nuggets. Já que, tipo, a gente também tem o Kyle Lowry, que vem liderando em bloqueios, tá ligado? Tem o Caleb Martin, que tem uma porcentagem no field goal que é a maior, né, do Miami Heat, 57%. E como eu disse também, em cestas de 3 convertidas a gente tem o Duncan Robinson. Mas quando a gente pula pro Denver Nuggets, irmão,
o Jokic lidera em pontos, lidera em rebotes, lidera em assistências, lidera em bloqueios, lidera no percentual de arremessos acertados, lidera no percentual de arremessos acertados de 3. Então, tipo, cara, você tá falando de um jogador que provavelmente, ao final de sua carreira, será o maior pivô da história por tudo que faz, por tudo que já fez. Então, é um duelo complicado demais, né? Sim. Cara, como eu disse, o Denver vem como favorito, isso aí não tem nem o que falar. Deixa favoritismo com o Denver, mas o Miami é carne de pescoço, irmão. Então, eu acho que vai ser uma final daquelas. Principalmente, cara, por um contexto que vem sendo pouco falado, né? Mas em relação a ser um clássico quente, né? Vamos dizer assim. Sim. Principalmente pelas tretas que já aconteceram. Teve uma treta que aconteceu há um tempo atrás na bolha, que foi uma treta Lowry contra Aaron Gordon. Kyle Lowry estava ainda no Toronto Raptors e o Aaron Gordon estava ainda no Orlando Magic. E eles tretaram feio numa enterrada que o Aaron Gordon foi fazer. E aí, quando ele foi pra sexta, tipo, já tava no alto, Kyle Lowry puxou ele pelo braço. O Aaron Gordon não gostou nada disso. E teve outro jogo na bolha e o Kyle Lowry tomou uma ombrada do Aaron Gordon. A cara, filho. Eles discutiram e tal, e até o Kyle Lowry chegou a falar 836 é o número do meu quarto, irmão. Se quiser resolver, é só ir lá e tal, não sei o que lá. Só não chegou às vias de fato, porque teve gente pra separar, né? Porque, de verdade, eu achei que chegaria às vias de fato. E um fato mais recente, né, que temos, foi aquela ombrada do Jokic nas costas do Markieff Morris. Markieff Morris que nem tá mais no Miami Heat, mas ficou bastante marcado, né? Porque ficou muito tempo parado o Markieff Morris depois dessa ombrada. E o Jimmy Butler, Adebayo e o Kyle Lowry foram até a porta do vestiário do Denver Nuggets cobrar explicações do Sérgio Jokic. E tem até uma foto, né, que ficou bastante conhecida. Pô, que fotógrafo brabo, né, pra tirar aquela foto. Porque foi uma foto na hora que chega Jimmy Butler, Adebayo e Kyle Lowry pra cobrar, né, o Jokic pela aquela chegada e tal. Óbvio que retrospecto, né, entre as duas franquias, dos últimos 10 jogos, o Denver Nuggets ganhou 9. Então, o retrospecto, quando o assunto é temporada regular, pra cobrar, leva, né, muita vantagem o Denver Nuggets. Mas, como eu disse, o Miami é carne de pescoço, vem se provado nesses últimos jogos, né, de mata-mata nos playoffs, e tem tudo para ser uma grande partida. E uma partida quente, né, como eu acabei de falar. Agora, para finalizar, seu palpite. Cara, Heat em 7. Caraca, em 7 jogos? 7 jogos. Pô, eu acho que vai ser Nuggets em 5. 4x1 Nuggets? 4x1 Nuggets. Vai abrir 3x0, tomar o 3x1, fechar em 4x1. É complicado, porque o Miami tem conseguido tirar mandos de campo dentro de casa, né? Sim. Tá. E aí, tipo, tem gente que vê como vantagem o Nuggets estar descansado. Mas eu também tenho que ver pelo outro lado. Em relação ao ritmo de jogo, o Miami tá sim. melhor. Entendeu? Ainda mais pelos jogos, né? E tipo assim... Um alto nível absurdo. Exato. E tipo assim, a gente não tá falando de qualquer técnico. Como você mesmo disse, o Spoelstra é um técnico fora de curva. Principalmente pelo tempo que está no Miami Heat. Não só como técnico, mas como assistente, como era antigamente do Pat Riley e tal, né? E é aquilo, cara. A partir do momento que o Miami Heat abriu 3x0 contra o Celtics, obviamente que o Spoelstra, junto com a comissão técnica, o Donis Haslem, que é aquele jogador que é como se fosse o Juan, né, do Flamengo, jogador velho já, experiente, que tem muito tempo de casa, que tá ali para apoiar os jogadores que fazem parte do plantel. Ele tá fazendo parte do plantel ainda consideravelmente, mas é aquilo, rapaziada. Eu acho que é Heat em 7, com todo respeito. E eu acho que a partir do momento que o Miami Heat abriu 3x0 pra cima do Boston Celtics, o Spoelstra já estava se planejando para enfrentar o Denver Nuggets nas finais, não tem jeito. Tá, sim, tô contigo, concordo com você. Cara, eu acho que vai ser uma final absurda, pô. Vai. Teve gente falando que, final sem graça e tal. Pelo amor de Deus, né, cara? Quem tá na final é mérito. E, tipo, cara, o melhor de tudo pra mim é narrativa, sabe? Sim, narrativa do cara que é 2 vezes MVP, sempre lutando, levou o time nas costas nos últimos anos e agora chega com o time completo, sem lesões, totalmente saudável. Michael Porter Jr. saudável, Jamal Murray saudável, Aaron Gordon saudável.
tem um banco bom, né? Chegaram outras peças, KCP, que sempre foi muito desacreditado e, pô, tá fazendo uma ótima campanha. Bruce Brown saiu daquele ninho, né? Que era o Brooklyn Nets e veio pra uma franquia que é muito boa pra, tipo assim, desenvolver também seus jogadores. Então tem tudo pra ser um jogo muito bom, cara. E do outro lado, né, Miami Heat, 8º colocado, né, o 8º a se classificar, o último colocado a se classificar, eliminando os times que nas conferências foram o primeiro e segundo melhor colocados, que foi, respectivamente, Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Então, cara, jogaço, e acredito que seja uma final emocionante, né? Não tem jeito. Cara, posso ser emocionado aqui, beleza e tal, mas, pô, uma das melhores dos últimos anos, eu acho. Com certeza. Porque, cara, se passasse Celtics e Lakers, beleza, ia ser maneiro pelo simbolismo, mas eu não acho que iam ser jogos bons, igual eu imagino que vão ser Denver e Heat. Eu acho que seriam bons jogos dentro do contexto, né? Principalmente por ser, tipo assim, os dois times que têm mais títulos e tal, né? Sim. Mas que, tipo, é atípica essa final, sabe? De fato. Esse Miami Heat e Denver Nuggets, não tem outra palavra pra se falar. Mas eu fiquei feliz que eles passaram, eu fiquei feliz. Pô, com certeza. Eu não tenho nem o que falar, né, mano? É o time da bola no fogo, filho, não tem jeito. Miami Heat. Eu acompanho o Miami já tem muito tempo, cara. Eu acompanho o basquete desde 2009. Vi o título. O primeiro jogo que eu vi foi das finais, né? Lakers que o Lakers foi campeão. Kobe Bryant conquistando o título sem o Shaq. E depois eu comecei a torcer pro Miami, principalmente por influência quando o LeBron levou seus talentos, né, pra South Beach. Tá correto. Quase que ficou lendária, marcada. Lendário, mano. E aí, a partir desse momento, eu comecei a torcer pro Miami, tomei uma decepção logo de cara, que foi o Miami perdendo para aquele Dallas fedorento que só tinha Dirk Nowitzki. Tá correto. Mas, filho, não tem jeito, irmão. Acredito que o Miami consiga superar, né? Não aconteça, né? Espero eu que não aconteça como aconteceu em 2020 na bolha, que o Miami fez ótima campanha, eliminou o Celtics também na bolha em 2020, mas quando chegou às finais, perdeu pro pro Los Angeles Lakers. Do papai LeBron, né? E foi vice. Espero que o Miami consiga conquistar esse título esse ano, porque, cara, pra mim seria o título mais improvável que eu já vi na minha vida, de verdade. Porque, como você bem trouxe no começo, né, quando a gente começou a falar de NBA, o Miami Heat é o segundo time a ser 8º colocado e chegar às finais da NBA, junto com o New York Knicks, né? E o 8º colocado nunca foi o campeão. Então seria história demais o Miami Heat ser campeão esse ano. Cara, eu acho que só ficaria atrás do LeBron contra o Golden State 2016, sendo bem sincero. Porque porque foi algo também que nunca aconteceu, né? O time perdendo de 3-1 nas finais conseguir virar pra 4-3. Foi algo e ainda mais o Golden de 73-9, né? Exato, pô. Golden de 73-9, pô, LeBron James, praticamente junto com o Kyrie Irving ali, levando aquele time nas costas, né? It's for you. E o roteiro também foi muito foda, né? Porque ele saiu como vilão, depois volta, enfileira um monte de final. E aí, pô, rapaziada, era isso que vocês queriam? Eu trouxe. Podem ficar tranquilos. Pois, foi muito pica. E, tipo, foi o primeiro título, pra quem não sabe, foi o primeiro título de Cleveland, independente da liga que seja disputada. NFL, NHL, MLB, tá ligado? A cidade de Cleveland nunca teve um título em qualquer dos esportes, tá ligado? Esse título do Cavaliers em 2016 foi o primeiro título da cidade. Então, tipo, tem um simbolismo absurdo esse título que o LeBron James trouxe, tá ligado? Eu amo o LeBron, mano. Vamos falar de LeBron. O LeBron, melhor da história. Já deixei claro aqui. Melhor da história. Mas, melhor. Pô, gostaria de trazer essa discussão aqui algum dia, hein? Verdade. A gente vai começar a trazer tier lists, rapaziada, pra cá. Sim. Vários outros formatos. Por vários outros formatos pra ainda abrilhantar ainda mais a live, porque a gente tá sempre em busca de inovar e melhorar cada vez mais a live, né? Principalmente agora, né? Que passamos minutos. E a gente tá tendo boas visualizações nos cortes e também no geral na live, né? Por mais que agora esteja já caindo a audiência, não tem jeito, mas a gente tá tendo boas audiências na live. E a gente fica muito feliz, né? Acho que é o momento perfeito pra encerrar, né?